Você já parou para pensar em quanto tempo da vida nós passamos comendo? Vamos considerar o café, almoço, jantar e pequenas assaltadas noturnas à geladeira. Eu, você, nós gastamos 2 horas por dia. Se considerarmos viver até os 80 anos, passaremos aproximadamente 7 deles só comendo. E cá para nós, comer é muito bom. O difícil é escolher, diante de tantas opções. Quais desses alimentos te dão água na boca? O Câmera Record descobriu quais são os 10 alimentos preferidos do brasileiro e os famosos que tiram o chapéu para eles. Cuidar um pouquinho. Só hoje, cara, futebol, só hoje. Mas uma pessoa que vai comer isso aqui vai dizer que é ruim, você vai ter que tomar um soco na cara, não é impossível. Nós íamos pra pescaria e pegávamos bastante e ficava peixe, ó. Comia a semana inteira. Será que o seu prato favorito está entre os 10 da lista de mais votados? Você vai descobrir já já. Em 10º lugar, o feijão. Hora do almoço. Nós estamos num restaurante no Rio de Janeiro para ver se o feijão realmente está entre as preferências do brasileiro. Massas. Entre elas, o pão é, sem dúvida, o artigo mais antigo e conhecido da civilização. Provas arqueológicas atestam o surgimento do trigo por volta de 700 anos antes de Cristo. O homem pré-histórico descobriu como amassar os grãos. Quando a chuva veio, se misturou a farinha formando uma pasta macia, que depois de auto-fermentada e secada ao relento se mostrou saborosa. Nascia aí, sem querer, o pão. Passa uma manteiguinha, um cafezinho na manhã, é muito gostoso. Come bastante pãozinho. Eu acho que o pão faz parte de uma dieta saudável, com certeza. O sertanejo Gustavo Lima não esconde o amor. Se diz viciado em pão com carne moída e em pão de queijo. O país onde o produto é mais consumido é Marrocos. O Brasil ocupa a 10ª colocação mundial. O consumo anual é de 33 a 40 quilos em média por habitante. Mas o mais interessante é que o companheiro inseparável no dia a dia do brasileiro, o pão francês, nada tem de francês. Na verdade, ele é bem brasileiro e surgiu do boca a boca. Pessoas que viajavam para a França no início do século XIX simplesmente explicavam para os padeiros como era o pão na França. E completamente diferente de lá surgiu o nosso pão francês. 8º lugar, peixe. Cozido, frito, assado e até mesmo cru. O peixe é um alimento muito nutritivo e deve ser consumido pelo menos 2 vezes por semana. É rico em proteínas e ômega 3. Diminui os riscos de doenças do coração, de pressão alta e reduz até o colesterol, gordura ruim no sangue. O peixe é um excelente alimento. É a proteína de maior e mais fácil digestão no estômago. Eu como muito peixe, eu gosto bastante. Como muito peixe, como no mínimo 3 vezes por semana. Apesar dos benefícios, o brasileiro consome apenas 9 quilos de peixe por ano. 3 a menos do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. 12 quilos. No Japão, país que mais consome pescado no mundo, a ingestão anual é de 60 quilos por pessoa. 7º lugar, frango. O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango e o 2º maior produtor,
ficando apenas atrás da China. O país produz cerca de 12 milhões de toneladas por ano. Em 2011, cada brasileiro consumiu pouco mais de 47 quilos de frango. Gosto bastante de frango. Frango, normalmente eu gosto muito de assado. A carne de frango é uma ótima fonte de vitamina B e uma grande opção de proteína com pouca gordura. É muito mais fácil você tirar uma gordura de uma carne de frango, porque você arrancou a pele e você só tem a carne. Ela é mais fácil de você eliminar a gordura. Em sexto lugar, churrasco. Todo domingo tem que ter churrasco. Eu amo churrasco. Eu gosto muito de carne diferente, assim, cordeiro, javali. Gosto bem passado, de preferência picanha ou alcatra. Uma maminha. Churrasco brasileiro nasceu no Rio Grande do Sul no século XVII. Ganhou ao longo do tempo admiradores em todo o país e fama internacional. Uma churrascaria trabalha hoje com pelo menos 10 tipos de carnes diferentes e agrada a todos. Opção para almoços rápidos, reuniões familiares, encontro de amigos e até de negócios. Churrasco bom chimarrão. O Brasil é nada menos que o campeão mundial de produção de carne, com 165 milhões de cabeças. O maior rebanho comercial do planeta. Só perde para a Índia, que tem 245 milhões, e onde, por motivos religiosos, o gado não é abatido naquele país. Gostoso, mas deve ser apreciado sempre com moderação. 2 fatias finas de picanha somam 220 calorias e um pedaço de 80 gramas de costela de boi pode chegar a 300 calorias. E o carvão também preocupa os especialistas. O carvão, ele solta componentes que aderem à carne, e onde já existem estudos que já comprovam que a presença de alguns tipos de carvão na queima sobem componentes que são altamente problemáticos e até cancerígenos para o estômago e intestino. Quinto lugar, pizza. De vários tamanhos e de muitos sabores. As cores dos ingredientes se misturam sobre a massa. Direto pro forno a lenha. E lá está ela, de encher os olhos e dar água na boca. É um prato onde você cultiva a amizade, onde você faz a troca. No Brasil são consumidas por dia 1.500.000 pizzas. O alimento é o preferido do paulistano. Só o estado de São Paulo é responsável por devorar 800.000 diariamente. Os números são da ECD Food Service, empresa de pesquisas do mercado gastronômico. Pizza não pode faltar de final de semana. Pizza é uma das comidas mais desejadas. A pizza ela é mais indispensável no sábado, na sexta, que a mulher não quer fazer janta, né? A variedade de sabores que a gente inventa, acho que ninguém consegue fazer igual. Quarto lugar, feijoada. Quem é capaz de resistir ao pecado da gula diante de um prato tão tradicional? Diz a tradição que o mais brasileiro dos sabores nasceu nas senzalas. Os escravos misturavam ao feijão preto as carnes menos nobres do porco, desprezadas pelos senhores da fazenda. Os aristocratas não sabiam que estavam perdendo. Adoro. Pelo menos uma vez por semana eu tenho que comer feijoada. Um sábado, uma feijoada com um bom pagode, que é a cara do Brasil. Todo mundo gosta. Feijão preto com a carne seca. Eu adoro. É a alimentação de sábado e quarta-feira, é feijoada. Em terceiro lugar está o macarrão. Você sabe onde ele surgiu? Bem, até hoje chineses e italianos brigam pela paternidade do filho ilustre. Por um tempo prevaleceu a tese de que o macarrão foi trazido da China para a Itália na bagagem do explorador Marco Polo. Mas estudiosos afirmam que registros italianos mostram que muito antes do nascimento de Marco Polo, os sicilianos já preparavam macarrone, feito de trigo bem moído.
Enquanto eles discutem quem inventou, o Brasil produz e muito. Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Massas Alimentícias, a ABIMA, o país é o terceiro produtor mundial de macarrão, atrás apenas da Itália e dos Estados Unidos. O consumo anual de macarrão aqui é de, em média, 6 quilos por pessoa. Não troco macarrão por nada. Porque a maioria da minha família é italiana, então eles gostam muito de macarronada. Macarrão não pode faltar no meu prato. Uma pessoa come um prato inteiro de macarrão e deixou de comer os outros componentes importantes para a alimentação. Se ele comer salada, legumes, verduras, uma proteína e uma porção de macarrão, ele está fazendo o cardápio certo. Em segundo lugar, o arroz. Ninguém vive sem ele. E dá energia e também é um casamento junto com o feijão, assim. Pode fazer risoto, mingau de arroz. O brasileiro é o prato tradicional, né? O brasileiro não vive sem arroz. Bota a mão na cabeça que vai começar. No mundo dos famosos, o cantor Léo Santana, do grupo Parangolé, não esconde o que mais gosta: risoto. Ele é nutritivo, mas ele é rico em carboidratos, com menos minerais, menos vitaminas que estão na parte externa do grão, que é o que o transforma em integral. Um arroz integral, ele é polido, tirou aquela película de complexo B e transforma ele num arroz branco. O arroz branco, ele é mais calórico do que nutricionalmente importante. A Ásia é o continente onde o grão é mais consumido. Fora de lá, o Brasil é o maior produtor e consumidor de arroz. Os números são da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Mas de onde ele veio? Há referências do plantio do grão na China há mais de 5.000 anos. Alguns historiadores falam de Índia. Mas é no Japão onde o arroz é considerado o cereal mais importante do país. E em primeiro lugar, a lasanha. Massa, molho, muito queijo, bolonhesa e tudo mais que couber na barriga. Quem é capaz de recusar um bom pedaço? Todo dia pra mim é dia de lasanha. A família toda come quando eu faço. Não dá pra faltar lasanha porque eu gosto muito. A lasanha é um prato muito bom. Massa entremeada de tentação. Tudo ao gosto do cliente. Delícias à mesa. Os 10 pratos preferidos do brasileiro. Lasanha, o favorito. Depois o arroz, macarrão, feijoada, seguidos da pizza, do churrasco, frango, peixe, massas e, finalmente, o feijão. Mas é bom lembrar que nenhum deles sozinho dá conta do recado. Não existe um único alimento na natureza que contenha todos os nutrientes que você precisa para viver. Você é obrigado a montar um prato que tenha todos os componentes para que você consiga manter o padrão de saúde. A mesa está servida e as opções, nunca se esqueça, são apenas suas. Tenha uma boa refeição.